Sejam bem-vindos ao canal Narrativas Ocultas. Vamos assistir ao nosso vídeo. Esqueçam por um momento a camiseta. Esqueçam o pôster no quarto do adolescente rebelde. Esqueçam o rosto que se tornou um símbolo de tudo e, ao mesmo tempo, de nada. Hoje, vamos falar sobre o homem de carne e osso, Ernesto Che Guevara. Um médico de família rica que se tornou um guerrilheiro implacável. Um idealista que sonhava com um homem novo e, ao mesmo tempo, um executor que presidiu fuzilamentos em massa. Herói dos oprimidos ou um monstro totalitário? Libertador ou carrasco? Preparem-se, porque esta não é uma história com respostas fáceis. Vamos dissecar o mito, confrontar os fatos e mergulhar na polêmica vida de uma das figuras mais complexas e controversas do século XX. Vamos começar por uma pergunta que talvez muitos de vocês nunca tenham feito. De onde veio Che Guevara? Se vocês imaginam um camponês pobre, um operário explorado que se levantou contra o sistema, sinto informar, mas a história é bem diferente. Ernesto Guevara de la Serna nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, na Argentina. E aqui vai o primeiro choque. Ele nasceu em um berço de ouro. Sua família pertencia à alta sociedade argentina, com ascendência aristocrática espanhola e irlandesa. Seu pai, Ernesto Guevara Lynch, era um arquiteto e empresário que, apesar das origens nobres, nutria ideias socialistas e um profundo desprezo pela elite conservadora do país. Sua mãe, Célia de la Serna y Llosa, era uma mulher culta, feminista e de espírito livre. Então, temos um menino que tinha tudo, certo? Dinheiro, acesso à cultura, uma família intelectualizada. Mas havia um inimigo implacável que o acompanhou desde os 2 anos de idade: a asma. E não era uma asma qualquer. Eram crises brutais, que o deixavam sem ar, o forçavam a passar noites em claro e o impediam de frequentar a escola como as outras crianças. Agora, pensem comigo. O que uma condição como essa faz com a personalidade de alguém? Poderia tê-lo tornado frágil, recluso, um jovem amargurado. Mas com o Ernesto, o efeito foi o oposto. A luta constante por cada lufada de ar parece ter forjado nele uma determinação de ferro, uma vontade indomável de superar qualquer limite. Para desafiar a doença, ele se jogou nos esportes. Jogou rugby com uma ferocidade que lhe rendeu o apelido de Fuser, uma abreviação de Furibundo Serna, por seu estilo de jogo agressivo e implacável. Ele nadava, jogava golfe, pedalava. Era uma guerra pessoal e diária contra o seu próprio corpo. Dentro de casa, o ambiente era um caldeirão de ideias. A biblioteca da família tinha mais de 3.000 livros. Aos 12, 13 anos, enquanto outros meninos liam gibis, Ernesto já devorava as obras de Freud. Aos 15, lia Marx, Engels e Lenin. Mas não só eles. Ele era um leitor voraz e eclético. Mergulhava na poesia de Pablo Neruda e Baudelaire, nos romances de aventura de Júlio Verne e Jack London, nos escritos filosóficos de Sartre. Essa combinação de fragilidade física, determinação de aço e uma mente inquieta e intelectualizada é a chave para entender o homem que ele se tornaria. Ele não era um oprimido, ele era um observador privilegiado da opressão. Alguém que, por sua própria condição, talvez entendesse o que era lutar para sobreviver. Mas, até então, essa era uma luta interna. O mundo lá fora ainda não o havia chamado. A faísca que incendiaria sua alma ainda estava por vir, e ela viria sobre 2 rodas. Em 1951, Ernesto era um jovem estudante de medicina. Estava perto de se formar, com um futuro promissor pela frente. Mas a sala de aula era pequena demais para ele. O mundo o chamava, e ele atendeu ao chamado de uma forma espetacular.
Junto com seu amigo bioquímico Alberto Granado, ele montou em uma velha e capenga motocicleta Norton 500, apelidada carinhosamente de La Poderosa Segunda, e partiu para uma viagem que mudaria não só a sua vida, mas a história do século XX. A jornada, imortalizada em seus diários de motocicleta, não era para ser uma missão política. Era uma aventura, uma despedida da juventude. Eles queriam explorar a América Latina, paquerar, beber, viver. Mas o que eles encontraram na estrada foi muito mais profundo e perturbador. Vocês conseguem imaginar o impacto? Um jovem médico de família rica, vendo pela primeira vez a pobreza em sua forma mais crua. No Chile, ele trabalhou em uma mina de cobre. Viu as condições desumanas dos mineiros, homens que arriscavam a vida por uma miséria, explorados por grandes companhias estrangeiras. No Peru, ele teve contato com as comunidades indígenas, descendentes de uma civilização gloriosa, agora marginalizados, vivendo na miséria, sem terra e sem voz. Mas o ponto de virada, o momento que selou seu destino, foi a visita a uma colônia de leprosos em São Pablo, na Amazônia peruana. Naquela época, os leprosos eram tratados como párias, isolados do mundo. A equipe médica não tocava nos pacientes sem luvas. O rio separava os doentes dos saudáveis. E o que Ernesto fez? Ele se recusou a usar luvas. Ele apertou a mão dos leprosos, jogou futebol com eles, comeu com eles. Na noite de seu aniversário, ele atravessou a nado o rio que separava as duas margens, um gesto simbólico e poderoso para mostrar que não havia diferença entre eles. É aqui que a gente começa a ver o Che que o mundo conheceria, o homem que não aceitava as barreiras impostas pela sociedade. Ele percebeu algo fundamental naquela viagem. A América Latina não era um conjunto de países, mas uma única entidade, com as mesmas veias abertas, sangrando pela mesma exploração, pela mesma injustiça. A lepra, a pobreza, a fome, ele entendeu que essas não eram apenas doenças médicas, eram doenças sociais, e a medicina tradicional, a que ele estudava na faculdade, não podia curá-las. Era preciso um remédio muito mais radical. Era preciso uma revolução. Ao final da viagem, ele já não era mais o jovem aventureiro. Ele escreveu em seu diário: o personagem que escreveu estas notas morreu ao pesar de novo em terra argentina. Nascia ali um novo homem. Um homem com um propósito. Mas a transformação ainda não estava completa. Faltava o gatilho, e ele o encontrou na Guatemala. Em 1953, já formado médico, ele viajou para Guatemala atraído pelo governo democraticamente eleito de Jacob Arbenz. Arbenz estava promovendo uma reforma agrária, distribuindo terras não cultivadas da gigante americana United Fruit Company para os camponeses. Era uma tentativa de soberania, de justiça social. E o que aconteceu? A CIA, o Serviço Secreto Americano, não gostou. Em 1954, eles orquestraram um golpe militar, bombardearam a capital e derrubaram o governo de Arbenz, instalando uma ditadura sangrenta. Ernesto viu tudo de perto. Ele viu como o imperialismo americano esmagava sem piedade qualquer tentativa de um país latino-americano de seguir seu próprio caminho. A lição foi brutal e definitiva. Não haveria mudança pacífica. O sistema não permitiria. A única resposta, a única linguagem que os poderosos entendiam, era da força. A luta armada não era mais uma opção. Era uma necessidade. Foi lá que, por seu hábito de usar a interjeição argentina Che, ele ganhou o apelido que se tornaria seu nome de guerra e sua marca registrada. O médico Ernesto Guevara estava morto. Em seu lugar, nascia Che, o revolucionário. E ele só precisava de uma causa para lutar. E essa causa tinha um nome: Fidel Castro. Fugindo da Guatemala, Che foi para o México. Era um caldeirão de exilados políticos de toda a América Latina. E foi lá, em uma noite de julho de 1955, que seu destino se cruzou com os dos irmãos Castro, Fidel e Raul. Fidel era um jovem advogado carismático, um líder nato que havia liderado um ataque fracassado ao quartel Moncada, em Cuba, e estava no exílio, planejando uma nova insurreição para derrubar o ditador Fulgêncio Batista, um fantoche dos interesses americanos. A conexão entre Che e Fidel foi instantânea. Che viu em Che um intelectual marxista profundo, um homem de ação com uma convicção inabalável. Che
Viu em Fidel o líder que ele procurava, o homem capaz de transformar a teoria revolucionária em prática. Conversaram por mais de 10 horas naquela primeira noite. Ao amanhecer, Che já era um médico da expedição que invadiria Cuba. Mas por que um médico argentino se juntaria a uma causa cubana? Porque para Che, as fronteiras eram irrelevantes. A luta era continental, era mundial. A libertação de Cuba seria apenas o primeiro passo para libertar toda a América Latina. Em novembro de 1956, 82 homens se espremeram num pequeno iate chamado Granma, projetado para apenas 12 pessoas, e partiram para Cuba. A viagem foi um inferno. O barco quase afundou. Eles chegaram com 2 dias de atraso e foram imediatamente emboscados pelo exército de Batista. Dos 82, apenas cerca de 20 sobreviveram, incluindo Che, Fidel e Raul. Feridos, famintos e desmoralizados, eles se refugiaram nas montanhas da Sierra Maestra. Parecia o fim, mas foi o começo. Foi na Sierra Maestra que Che se revelou um gênio da guerra de guerrilhas. Ele não era apenas o médico, ele se tornou comandante. Ele era disciplinador ao extremo. Para ele, a disciplina era a diferença entre a vida e a morte. Traidores, desertores ou informantes eram executados sumariamente. E sim, há relatos de que ele mesmo participou dessas execuções. Aqui entra a primeira grande polêmica. Como um médico, treinado para salvar vidas, se tornou alguém que as tirava com tanta frieza? Para Che, a resposta era simples e brutal. Em uma guerra revolucionária, a sentimentalidade era um luxo que poderia custar a vida de todos. Ele acreditava que a violência do opressor só poderia ser combatida com a violência do revolucionário. Era uma lógica terrível, mas era a lógica da guerra. Ele era um líder exigente, mas também um exemplo. Mesmo sofrendo ataques de asma terríveis que o deixavam prostrado, ele nunca deixava de marchar, de lutar, de carregar peso. Ele também era o cérebro ideológico da guerrilha, ensinando marxismo aos camponeses analfabetos que se juntavam a eles, convencendo-os de que eles não estavam lutando apenas para derrubar um ditador, mas para construir uma nova sociedade. 2 anos depois, a pequena força rebelde havia se tornado um exército. Em dezembro de 1958, Che liderou a batalha decisiva de Santa Clara. Com apenas 300 homens, ele derrotou uma força de 3.500 soldados, capturando um trem blindado que levava reforços para o exército. Foi o golpe final. No dia 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu de Cuba. A revolução havia triunfado. Mas a vitória no campo de batalha era a parte fácil. O desafio agora era construir um novo país. E foi nesse momento, no poder, que o lado mais sombrio e controverso de Che Guevara viria à tona de forma assustadora. Com a vitória, Che Guevara se tornou uma das figuras mais poderosas do novo regime. E sua primeira grande tarefa, designada por Fidel, foi comandar a fortaleza de San Carlos de la Cabaña, em Havana. A fortaleza foi transformada em uma prisão e um tribunal revolucionário para julgar os colaboradores do regime de Batista, policiais, militares, políticos acusados de tortura, assassinato e corrupção. E é aqui, pessoal, que a história fica realmente pesada. E precisamos encará-la de frente. Che foi nomeado o procurador-chefe desses tribunais. Durante os 5 meses em que esteve no comando, centenas de pessoas foram julgadas e executadas por fuzilamento. O famoso paredão. Mas que tipo de justiça era essa? Seus defensores, até hoje, argumentam que era uma justiça revolucionária necessária. O povo cubano queria vingança. Queria ver os torturadores de Batista pagarem por seus crimes. Os fuzilamentos, segundo essa visão, evitaram um banho de sangue, de linchamentos nas ruas e deram um senso de justiça rápida e implacável. Agora, vamos olhar o outro lado, o lado das vítimas e dos críticos. Eles descrevem Che como o carniceiro de la Cabaña. Por quê?
porque os julgamentos eram uma farsa. Não havia o devido processo legal. Não havia direito a uma defesa real. Os juízes eram os próprios revolucionários. As sentenças, na maioria das vezes, já estavam decididas antes mesmo de o julgamento começar. Existem inúmeros testemunhos de ex-prisioneiros e historiadores que pintam um quadro aterrorizante. Che era uma figura fria, distante, que revisava os processos e assinava as sentenças de morte com uma caneta verde. Citações atribuídas a ele nesse período são de gelar o sangue. Em um discurso na ONU, anos depois, ele admitiria abertamente: sim, nós fuzilamos. Fuzilamos e continuaremos fuzilando enquanto for necessário. Nossa luta é uma luta até a morte. O número exato de execuções sob seu comando é debatido. Fontes variam de 150 a mais de 500 pessoas. Mas, honestamente, o número é menos importante do que o princípio. A questão que fica é: um homem que preside execuções em massa, sem um processo justo, pode ser considerado um herói? A luta por um ideal justifica a abolição da justiça? Essa é uma das manchas mais profundas e indeléveis no legado de Che. Ele acreditava que para construir o paraíso do homem novo, era preciso primeiro limpar o terreno, eliminando os vermes e os inimigos da revolução. Para ele, os fins justificavam os meios. E os meios foram brutais. E a repressão não parou nos colaboradores de Batista. O novo regime, com Che como uma das suas figuras centrais, rapidamente começou a perseguir qualquer forma de dissidência. Ele desconfiava de artistas, de intelectuais que não se enquadravam na linha do partido, de roqueiros e, de forma notória, de homossexuais. Che via a homossexualidade como um desvio burguês, uma decadência. Embora seu papel direto na criação dos terríveis campos de trabalho forçado, as UMAPs, para onde homossexuais e outros indesejáveis foram enviados nos anos 60, seja discutível, seus pensamentos e retórica certamente ajudaram a criar o clima de intolerância que permitiu que essas atrocidades acontecessem. É um paradoxo terrível, não acham? O homem que lutou pela libertação dos oprimidos ajudou a criar um sistema que oprimia e perseguia aqueles que não se encaixavam em seu molde rígido de revolucionário. Depois de La Cabaña, Che assumiu papéis centrais no governo. Ele foi nomeado presidente do Banco Nacional de Cuba e depois ministro da Indústria. Imaginem a cena: o guerrilheiro de boina, o homem da selva, agora controlando a economia de um país inteiro. O que poderia dar errado? A resposta é: tudo. Che não era um economista, ele era um ideólogo. E ele tinha uma visão muito específica para Cuba. Ele queria acabar com o capitalismo de uma vez por todas e construir uma economia socialista pura. Sua grande ideia era a criação do homem novo. O que era isso? Era um ser humano que trabalharia não por dinheiro, não por benefícios materiais, mas por consciência moral, pelo bem da coletividade. Ele começou a abolir os incentivos materiais como bônus por produtividade e a promover o trabalho voluntário nos fins de semana. A intenção pode ter sido nobre, mas o resultado foi um desastre completo. A produtividade despencou. A produção de açúcar, a principal riqueza de Cuba, entrou em colapso. As prateleiras dos mercados começaram a ficar vazias. A centralização excessiva, o planejamento inepto e a falta de conhecimento técnico levaram a economia cubana a uma crise profunda. É fascinante e trágico ao mesmo tempo. Che era um homem incorruptível. Ele vivia de forma modesta, recusava privilégios e exigia o mesmo de seus subordinados. Ele genuinamente acreditava que o socialismo
criaria uma sociedade mais justa e um ser humano melhor, mas sua recusa em aceitar a natureza humana, que as pessoas também são motivadas por interesses pessoais, e sua aplicação dogmática de teorias marxistas levaram seu país à beira da ruína econômica. Ele também foi o principal arquiteto da aliança de Cuba com a União Soviética. Mas sua relação com os soviéticos era complicada. Ele os via como burocratas, que haviam traído o verdadeiro espírito revolucionário. Durante a crise dos mísseis de 1962, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, Che ficou furioso com os soviéticos por terem recuado e retirado os mísseis de Cuba sem consultar Fidel. Em uma entrevista, ele disse que se os mísseis estivessem sob controle cubano, eles teriam sido disparados contra as cidades americanas. Pensem no nível de fanatismo e na disposição para o apocalipse que essa frase revela. No final, Che estava frustrado. Ele não era um burocrata, ele era um homem de ação. O trabalho de gabinete, as reuniões, o planejamento econômico, tudo isso o entediava. Ele sentia que a revolução estava se aburguesando, se acomodando, e seu sonho não era só Cuba. Seu sonho era o mundo. Depois de La Cabaña, Che assumiu papéis centrais no governo. Ele foi nomeado presidente do Banco Nacional de Cuba e depois ministro da Indústria. Imaginem a cena. O guerrilheiro de boina, o homem da selva, agora controlando a economia de um país inteiro. O que poderia dar errado? A resposta é: tudo. Che não era um economista. Ele era um ideólogo. E ele tinha uma visão muito específica para Cuba. Ele queria acabar com o capitalismo de uma vez por todas e construir uma economia socialista pura. Sua grande ideia era a criação do homem novo. O que era isso? Era um ser humano que trabalharia não por dinheiro, não por benefícios materiais, mas por consciência moral, pelo bem da coletividade. Ele começou a abolir os incentivos materiais como bônus por produtividade e a promover o trabalho voluntário nos fins de semana. A intenção pode ter sido nobre, mas o resultado foi um desastre completo. A produtividade despencou. A produção de açúcar, a principal riqueza de Cuba, entrou em colapso. As prateleiras dos mercados começaram a ficar vazias. A centralização excessiva, o planejamento inepto e a falta de conhecimento técnico levaram a economia cubana a uma crise profunda. É fascinante e trágico ao mesmo tempo. Che era um homem incorruptível. Ele vivia de forma modesta, recusava privilégios e exigia o mesmo de seus subordinados. Ele genuinamente acreditava que o socialismo criaria uma sociedade mais justa e um ser humano melhor, mas sua recusa em aceitar a natureza humana, que as pessoas também são motivadas por interesses pessoais, e sua aplicação dogmática de teorias marxistas levaram seu país à beira da ruína econômica. Ele também foi o principal arquiteto da aliança de Cuba com a União Soviética. Mas sua relação com os soviéticos era complicada. Ele os via como burocratas, que haviam traído o verdadeiro espírito revolucionário. Durante a crise dos mísseis de 1962, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, Che ficou furioso com os soviéticos por terem recuado e retirado os mísseis de Cuba sem consultar Fidel. Em uma entrevista, ele disse que se os mísseis estivessem sob controle cubano, eles teriam sido disparados contra as cidades americanas. Pensem no nível de fanatismo e na disposição para o apocalipse
que essa frase revela. No final, Che estava frustrado. Ele não era um burocrata, ele era um homem de ação. O trabalho de gabinete, as reuniões, o planejamento econômico, tudo isso o entediava. Ele sentia que a revolução estava se aburguesando, se acomodando, e seu sonho não era só Cuba. Seu sonho era o mundo. E assim, chegamos ao fim da jornada. E voltamos à pergunta inicial. Quem foi Che Guevara? Herói ou vilão? A verdade é que ele foi ambos. E talvez por isso ele continue a nos fascinar tanto. De um lado, temos o Che heróico. O médico que abandonou uma vida de conforto para lutar pelos pobres. O internacionalista que acreditava que a pátria era a humanidade. O homem de coragem inquestionável, que enfrentou a doença e a morte sem nunca abandonar seus ideais. O símbolo da luta contra a injustiça, da rebeldia contra o poder estabelecido. É esse Che que Nelson Mandela admirava, que Jean-Paul Sartre chamou de o ser humano mais completo de nossa era. É esse Che que está estampado nas camisetas. Do outro lado, temos o Che monstruoso, o executor frio de Lacabanya, o dogmático que ajudou a implantar um regime totalitário que perseguiu dissidentes, artistas e homossexuais. O economista inepto que levou seu país à miséria. Um fanático que estava disposto a arriscar uma guerra nuclear. Um homem que, em sua busca por uma utopia, se tornou tão implacável e desumano quanto os opressores que ele combatia. É esse Che que as vítimas do regime cubano e os exilados em Miami amaldiçoam. Então, qual é o veredito? A história não é um tribunal. Não há um veredito final. O que podemos fazer é olhar para os fatos, para todas as facetas desse homem complexo. Che Guevara é um espelho. O que vemos nele diz muito sobre nós mesmos e sobre como vemos o mundo. Vemos a nobreza de lutar por um ideal? Não importa o custo? Ou vemos o perigo de quando um ideal se torna mais importante do que a própria vida humana? A imagem de Che foi capturada pelo capitalismo que ele tanto odiava e transformada em um produto vazio, um símbolo genérico de rebeldia. Mas o homem por trás da imagem era real. Suas ações tiveram consequências reais. Ele inspirou milhões a lutar por um mundo melhor, mas também foi cúmplice de um sistema que causou um sofrimento imenso. Talvez o maior legado de Che Guevara seja a própria polêmica. Ele nos força a fazer perguntas difíceis. Até onde se pode ir em nome de uma causa? A violência é justificada na luta contra a opressão? É possível construir uma sociedade justa através de meios injustos? Não tenho as respostas para vocês, mas espero que esta jornada pela sua vida tenha lhes dado os fatos e as perspectivas para que vocês possam buscar as suas próprias conclusões. Che Guevara não foi um santo, e ele certamente não foi um demônio simples. Ele foi um homem perigoso, brilhante, falho e inesquecível que marcou o mundo a ferro e fogo. E aí, o que acharam dessa viagem pela vida de Che Guevara? A história é muito mais complexa do que parece, não é mesmo? Se você gostou dessa análise profunda e sem rodeios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. E o mais importante, comente aqui embaixo. Qual é a sua opinião? Herói? Vilão? Ou algo no meio? O debate é o que nos faz crescer. Obrigado pela companhia e até a próxima!